O Fluminense venceu o clássico contra o Vasco nesta rodada do Cariocão. O Botafogo passou com dificuldades do Nova Iguaçu e o Flamengo goleou a Portuguesa. Sejam bem-vindos ao Futebol com PH e nesse canal a gente só fala do futebol carioca. E se você por acaso caiu nesse canal, aproveita e se inscreve, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixe seu comentário, porque vamos falar da rodada do Cariocão. A gente começa pelo Fluminense, que foi o vencedor do clássico da rodada, que começou até perdendo o jogo no erro de saída de bola do Fuentes, lateral esquerdo do Tricolor. O Vasco fez 1-0 logo com 1 minuto de jogo. Eu até brinquei com os amigos meus no grupo do WhatsApp e falei, será que o trem-bala da colina voltou? Porque prometia ser uma avalanche do Vasco, mas não foi. O Fluminense dominou o jogo todo praticamente. Os primeiros 20 minutos estavam um pouco perdido ainda em campo, mas quando teve a parada técnica, o Mano fez um ajuste tático. Ele tira o Riquelme da ponta direita e traz um pouco mais para o centro, e o Arias, que estava fazendo o lado central, foi deslocado para o lado direito. Foi o que bastou para o Fluminense ter muito mais volume de jogo e logo em seguida ali, por volta de 28 minutos do primeiro tempo, já empatou e antes de terminar o primeiro tempo, o Fluminense fez o segundo gol. A partir daí, no próprio segundo tempo, o Fluminense dominou, ficou tranquilo, administrou o jogo, porque o Vasco não foi capaz, em momento algum, de incomodar efetivamente o Fábio. O Fábio, se não me engano, não fez nenhuma defesa, no jogo não fez nenhuma defesa significativa. Então, o Fluminense controlou o jogo. A gente sabe que, como eu já falei aqui em outros vídeos, está sentindo muita falta do Ganso e também do Renato Augusto, que era o substituto direto ali do meia do Fluminense. Tá faltando essa peça central, cérebro distribuidor de jogada. O Mano tentou fazer com que o Arias fizesse essa função, mas decididamente o Arias fica muito melhor atuando pela ponta direita, vindo da direita para o centro, ou vindo da esquerda para o centro. Inclusive, ponto positivo, houve também algumas movimentações de troca entre o Hélio e o Canóbio ao longo do jogo, mas quando o Mano jogou o Arias para a direita, o Fluminense fluiu, o futebol do Fluminense fluiu, aconteceu. Então, Fluminense agora encara o Flamengo no próximo sábado. Vamos ver qual o Flamengo. O Flamengo deve vir com o time titular, já que entrou com as reservas no último jogo. Vamos falar daqui a pouco sobre a vitória do Flamengo contra a Portuguesa. Vitória tranquila, mas esse Fluminense, se jogar com essa disposição tática e principalmente partindo num jogo mais acelerado, pode incomodar o rubro-negro. Agora vamos falar do Vasco. Talvez a pior partida do Vasco desse ano de longe. Tá? Nem quando estava com aquele time misto jogou tão mal. Quando eu falei aqui, o Vasco iniciou a partir de uma roubada de bola já no campo de ataque, na falha do Fuentes. O Verratti foi lançado na área, tocou para o meio, Coutinho fez o gol. Coutinho estava jogando bem, até sentir um desconforto e foi substituído ainda no primeiro tempo para a entrada do Payet. Payet morto em campo, essa é a verdade. Payet não produziu absolutamente nada. Principalmente depois da saída do Coutinho, essa troca do Payet, o time desestabilizou. O Vasco não produziu efetivamente nada que incomodasse ao Fábio ao longo do jogo. O Vasco iniciou com Hugo Moura, Jair e o Tietê do meio campo, fazendo uma trinca ali principal, com o Paulinho e o Coutinho flutuando, fazendo de pouco para o centro, e também da ponta para o centro, melhor dizendo, e também atuando ali no meio campo atrás do Verratti, quase como se fosse um 4-3-2-1. Paulinho não jogou bem, prendeu muito a bola, errou o time de algumas jogadas. Hugo Moura e o Jair se embolaram na saída de bola, principalmente o Hugo Moura errou muitos passes, inclusive o primeiro gol do Fluminense sai num erro de jogada do Hugo Moura. Ele dá uma pedrada para o Jair não consegue dominar direito, o Arias recupera, o Oliveira tem que fazer uma falta, inclusive poderia ser expulso. Eu acho, vou abrir um parênteses aqui para falar de arbitragem, eu acho que essa regra de analisar se tem cobertura ou não, tem que contar também a velocidade do jogador, porque o João Vitor realmente estava ali emparelhado com o Oliveira, poderia se recuperar, mas a gente sabe que o Arias tem muito mais velocidade, então a probabilidade do Arias ter saído na cara do gol e o João Vitor não fazer sombra para ele e finalizar era muito grande. Mas ao parar a jogada, o Oliveira recebeu o cartão amarelo e o juiz interpretou que o João Vitor poderia sim fazer uma cobertura. Enfim, no lance da falta, bola alçada à área, Thiago Silva venceu o Hugo Moura e empatou o jogo. E o segundo gol do Fluminense, gol do Cano, também numa bola mal tirada do time do Vasco. Mas vamos voltar a falar do meio campo. Então jogou com esses três, o Hugo Moura errou bastante e no segundo tempo, o Carille tentou algumas mudanças que também não surtiram efeito, tirou o Paulinho, colocou o Alex Teixeira, que pouco produziu.
o time foi cansando no meio campo, tentou colocar o Matheus Cocão e não fluiu. Não fluiu, o Vasco foi totalmente improdutivo nesse jogo. A gente sabe que o Vasco tem necessidade de jogadores de velocidade, jogadores que desequilibrem a partida, mas também tem que ajustar esse meio-campo, como eu já tinha falado outra vez aqui. O meio-campo do Vasco, ele não controla tão bem a bola como deveria controlar e expõe muito a zaga em erros de passe, como a gente viu no jogo contra o Volta Redonda, como a gente viu também no jogo contra o Fluminense. Então o Vasco precisa ajeitar o meio-campo, tem ótimas peças, mas enquanto não fizer esse ajuste e também não tiver jogadores ali de velocidade ao lado do campo, o Vasco pode passar por sérios perigos aí neste Campeonato Brasileiro que se aproxima. Lembrando, gente, a minha avaliação aqui do Campeonato Carioca é sempre projetar para o Brasileirão. Botafogo jogou em Moça Bonita contra o Nova Iguaçu, manda o jogo de Nova Iguaçu. O campo de Moça Bonita tá bem ruim, bem prejudicado. E aí eu quero fazer aqui já o meu momento desabafo, talvez, meu momento revolta, contra a Ferj. A Ferj recebe dinheiro dos patrocinadores do campeonato, recebe dinheiro da compra, né, de direitos de televisão, não tem premiação para o time vencedor. Então por que a Ferj não investe esse dinheiro pelo menos nos gramados dos outros times, sabe? Tudo bem, você tira ali o São Januário, tira o Maracanã e tira e Newton Santos, porque tem clubes gigantes que podem ajustar ali a questão do gramado. Agora, Moça Bonita e Bangu, o estádio do Sampaio Corrêa, que eu esqueci o nome agora. Gente, precisa que esses campos tenham uma qualidade decente para o campeonato. Eu acho que isso aí tem que ficar em cargo da Ferj. A Ferj tem que zelar pelo produto dela. Não basta ter jogos, por exemplo, Botafogo e Botafogo e Nova Iguaçu foi 9h45 de uma quinta-feira em Moça Bonita, num estádio que, se eu não me engano, cabem 10 mil pessoas no máximo. Eu acho que isso não é zelar pelo campeonato. Colocou. Isso é uma das coisas, né? A gente já teve jogo 4 horas da tarde, a pino. Então acho que se a Ferj quer se manter relevante, quer que o Campeonato Carioca seja relevante, precisa zelar pelo campeonato. Precisa ter campos melhores para a aplicação do jogo. Quem saiu perdendo nesse jogo, apesar da vitória, foi o Botafogo. O Botafogo teve o Basto lesionado, estava voltando de lesão, se lesionou de novo. O Arthur lesionado. O Serafim, zagueiro da base, que entrou no lugar do Basto, saiu lesionado. Se eu não me engano, o Vitinho apresentou também desconforto no final do jogo. Então são muitas lesões para um time que está alcançando aí, são muitas lesões para um time que daqui a poucos dias vai decidir a Recopa Sul-Americana. A gente sabe que o Botafogo atrasou muito, né, a sua volta também, porque parou mais tarde no ano passado. Ainda não tem técnico, que isso precisa ser resolvido o quanto antes. O Botafogo precisa de um técnico. O Carlos Leiria, e ele está numa situação que ele não pode meter a mão para mexer no time de maneira geral, porque o time não vai ser dele, então ele não pode implementar novas filosofias que podem ser trocadas a qualquer momento. A gente está falando aqui, quando você vê esse vídeo, o Botafogo já pode ter contratado um técnico novo ou não. Mas também ele não pode ficar, deixa os jogadores jogarem do jeito que sabe. Então ele nem intervém e cria um esquema tático que ele acha mais adequado, faz as mudanças que ele acha adequada, e também o time não anda como tem que andar. Como eu falei, o campo pesado, o primeiro tempo foi muito ruim, baixa produtividade dos dois times. No segundo tempo o Botafogo voltou querendo um pouco mais, teve grandes chances, destaque negativo para o destaque negativo para o Rafael Lobato. Sabemos que é um garoto da base, que está entrando, buscando seu espaço, mas não pode perder tantos gols assim. Já tinha perdido no clássico contra o Fluminense, né, que ele perde a bola, perde o gol, e o Igor Jesus tá ali para marcar o rebote, mas muitas jogadas desse jogo o Rafael Lobato saiu na cara do gol e poderia ter matado o jogo. Outro destaque também negativo, mas acho que está engatando, Matheus Martins. Se espera muito nele esse ano como talvez o grande substituto do Luiz Henrique, pelas características. Foi assim no Fluminense, né? Quando o Luiz Henrique sai, o Matheus Martins assume ali a titularidade na mesma vaga, ou jogando ali, né, como se fosse o Luiz Henrique. E agora o Botafogo precisa que o Matheus Martins também desenvolva esse futebol. Savarino está um pouco sobrecarregado na armação do jogo, mais foi dele o passe
pro gol do Kaique, garoto da base, que marcou e decidiu o jogo no finalzinho. O Botafogo ainda perdeu o pênalti, o Savarino perdeu o pênalti, chutou o goleiro, foi bem defendido, foi mais mérito do goleiro do que demérito do Savarino, mas o Botafogo venceu, faltando ali, acho que se não me engano, 5 minutos para acabar o jogo, foi que o Botafogo fez 1-0. Vamos falar agora do time que está sobrando no campeonato, não ainda em pontuação, porque os titulares voltaram mais tarde, mas o Flamengo meteu 5-0, assim, brincando. Eu lembro que eu tava eu tava em trânsito, né, assistindo um pouco do jogo, e tava 1-0 pro Flamengo no final do primeiro tempo. Aí eu falei, pô, o Português deve estar fazendo um jogo equilibrado. Gol do Juninho, inclusive, o primeiro gol do Juninho, é bom que o Juninho marque gols, que o Juninho tire esse peso dele, né, e se prove realmente. Eu acredito que ele vai se entrosar com o time, já que ele não é um centroavante, ele é um atacante mais, ele parece mais o Gabigol do que o Pedro, digamos assim. Então, nesse esquema que o Felipe Luiz está propondo, de ter um ataque mais móvel, ele pode ser muito importante para o Flamengo. Então é bom ele ter marcado o gol e já ter tirado essa pressão de ter feito seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O time tinha a Arrascaeta, né? Tinha também o Luiz Araújo, o Cebolinha entrou também nesse jogo. Então é um time B, um time reserva de bastante qualidade esse time do Flamengo. O Alan, que era titular no Atlético Mineiro, fez um começo de anos ruins no Flamengo, né? Ano passado foi muito ruim o Alan, mas recuperou a confiança e está desenvolvendo um bom futebol quando entra, está apresentando suas credenciais. Só que no segundo tempo o Flamengo marcou 2 gols em 2 minutos e do nada 4-0 pro Flamengo. Então assim, foi, principalmente no segundo tempo, futebol rápido, futebol bem ofensivo, bem criativo. Em breve eu acho que o Arrascaeta vai estar com a transição perfeita e ele vai tomar o lugar ou do De La Cruz ou do Plata. Eu não sei como o Felipe Luiz está enxergando o Arrascaeta nesse momento, a verdade é essa. Eu sei que quando o Arrascaeta tem entrado, ele tem substituído o De La Cruz, mas o De La Cruz é um jogador com uma característica um pouco diferente. Ele dá um pouco mais de dinâmica, de ritmo para o time. O Arrascaeta é mais criativo, tem o último passe, tem uma boa finalização. Então eu não sei se ele vai jogar quando voltar, substituindo ali o Plata e aí flutuando atrás do Bruno Henrique, ou se ele vai continuar fazendo essa substituição com o De La Cruz e o De La Cruz vai para o banco. É fato que o Arrascaeta vai virar titular nesse time e o Felipe Luiz está com uma excelente dor de cabeça. Beleza, eu vou finalizando por aqui, lembrando que a próxima rodada tem Fla-Flu e a gente vai, depois do jogo, a gente vem aqui conversar com vocês. Esse vídeo, inclusive, demorou um pouco para sair, eu tive outras coisas para resolver, mas no sábado, assim que acabar o jogo, eu vou gravar esse Fla-Flu em especial e depois, na conclusão da rodada, eu venho falar aqui de Botafogo e Vasco. Valeu, galera? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.